Feliz sábado a todos. Obrigado aí pelo lindo louvor, né? Sonhando com o céu. E nós estamos voltando de um período de férias, né? De recesso. Eu espero que todos tenham virado a página aí de 2023 para 2024 com bastante motivação, né? Que esse ano podemos fazer com que ele seja um grande ano abençoado. Nós conversamos na classe ali sobre esse assunto, né? Às vezes a gente fica pedindo assim que a bênção do Senhor esteja sobre o ano, ou então que Deus dirija o nosso ano, né? Mas para que Deus dirija, nós precisamos estar em movimento. Um carro parado, você pode virar o volante que não vai adiantar nada, né? Agora, se estiver em movimento, qualquer movimento que se fizer no volante dele vai mudar a direção. Então, alguns talvez tenham que pedir a direção de Deus, outros pedir para que se levante, né, e comece a se movimentar em direção àquilo que você está sonhando. Porque quando nós estamos em movimento, Deus pode entrar e Deus pode dirigir e conduzir-nos aí para um ano de grandes vitórias, que é o que eu quero para a minha vida, para a minha família e para a minha querida igreja. Fiquei pensando, né, o que falar aqui num primeiro sábado, e deu certo que o irmão estava preparando aí uma música, né, ou duas, que vai cantar no final também, sobre a volta de Jesus. Lá na nossa placa está Adventista do sétimo dia, Adventista porque aguardamos o retorno de Jesus. E nós iremos analisar uma parábola. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Uma parábola conhecida, e como eu sempre gosto de dizer, né, que a Bíblia é um garimpo, você vai garimpando ali algumas coisas, e essa parábola fala muito mais do que aquilo que a gente consegue ler numa leitura superficial. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 25. Eu estou de uniforme aqui para dizer que estamos juntos, viu? Clube Desbravador e Colibris aí, 2024, ano forte aí na presença do Senhor. E nós estaremos dando o apoio que for necessário, né? Como pastor, como igreja, como liderança, para que esse clube realmente cumpra o seu papel, né? Salvar do pecado, guiar no serviço, e que muitas crianças, juvenis e adolescentes estejam envolvidos aí nesse processo. Eu leio a partir do verso 25, parábola conhecidíssima. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Eu acho assim impressionante como que a Bíblia, né, as relações, principalmente entre Jesus e as pessoas, como elas são assim baseada numa realidade, né? Porque Jesus, quando ele vê, a Bíblia está deixando claro que esse homem, primeiro ele era intérprete da lei, então ele é do grupo dos fariseus. Haviam vários grupos e aos fariseus cabia esse trabalho, né, de intérprete da lei. Conheciam todos os detalhes, todas as vírgulas daquilo que estava escrito até então, que era o Antigo Testamento. Então esse intérprete da lei, ele se levanta e a Bíblia deixa bem claro, com o intuito de pôr Jesus à prova. Não explicaram para ele quem era Jesus, né? Vou colocar Jesus na parede agora. E aí ele faz uma pergunta: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus poderia dizer assim: faz isso, 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 né? Mas como ele era o intérprete da lei, ele sabe.
Então Jesus responde com uma outra pergunta. E ele diz: que está escrito na lei? Está falando para o intérprete da lei? Conhece tudo. O que está escrito na lei e como você interpreta? Agora ele enche o peito, né? Eu fico até imaginando. Agora é a hora, né? Diante de todas essas pessoas, estava ali diante de uma multidão, eu vou mostrar o meu conhecimento, né? Ele enche o peito e diz, usando palavras do próprio Jesus, porque Jesus em uma outra ocasião resumiu a lei em dois pedaços ali, amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo. Então, usando palavras de Jesus, ele de maneira, é agora, né? Essa é a minha oportunidade. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe mesmo, né? Parabéns. Jesus simplesmente diz assim, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, você é o cara. Faz o seguinte, faça isso que você acabou de dizer, que vai dar tudo certo. Faça isso e viverás. É como se Jesus dissesse assim, por que você está me perguntando isso se você já sabe? Só fazer agora, é só praticar agora. Muita teoria, pouca prática, né? Então vai lá e faça aquilo que você já sabe que vai dar certo. Esse diálogo poderia ter terminado aqui. Estava de bom tamanho já. Porque Jesus já deu um recado, só que assim, é comum as pessoas quando querem se aparecer, quando querem, né? E não esperam uma resposta como essa, né? Que Jesus o colocou na parede, como se Jesus falasse assim, você é um adventista de tanto tempo, por que você não faz aquilo que você sabe, né? Vai lá e faz. Então ele ficou ali meio sem saber o que fazer, e aí ele continua. Então Jesus disse, respondeste corretamente, verso 28, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí, queridos, o grande mestre, aproveitando a oportunidade e amando aquela multidão, Jesus agora faz um discurso um pouquinho mais longo. Porque Jesus nunca perdeu uma oportunidade. Quando Jesus vê diante de si a possibilidade de ampliar o assunto, ampliar o tema, aí a Bíblia diz assim, Jesus, no verso 30, prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus se vira para o homem. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Verso 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faça a mesma coisa. Às vezes a gente prepara uma mensagem e a gente vai buscar na Bíblia toda ali informações, princípios, para que a gente faça com que essa mensagem seja compreendida. É impressionante como aqui
Nessa parábola, há uma mensagem tão profunda que numa leitura, como eu disse no início, uma leitura superficial a gente não consegue detectar. Porque assim, numa leitura superficial, qual é o tema dessa parábola? Me ajudem aí. Qual é o tema? Qual é o tema? Amor ao próximo, não é isso? Amor ao próximo. Jesus usa uma situação para dizer, ajude o seu próximo. E eu fico feliz, né, que a igreja aqui do Jardim Paulista tem, sob a liderança aí dos nossos irmãos que trabalham com mutirão de Natal, né? Eu estava longe, mas estava acompanhando aí todo o processo. Que bênção, né? Quantas toneladas foram? Um monte aí, né? Acho que nem conseguiram ainda totalizar, né? Mas a igreja conseguiu uma quantidade enorme de alimentos no supermercado. Irmãos se dedicaram para ir lá, para ficar ali de plantão, para abordar as pessoas, para que a gente conseguisse um alimento. Não é para quem foi buscar, é para ajudar quem está próximo, né? Então, a mensagem superficial aqui é o bom samaritano. É a ajuda ao próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que está próximo. Muitas pessoas acham que o meu próximo é a minha família. Também. Muitas pessoas acham que o meu próximo é o meu vizinho. Também. Mas o meu próximo é aquele que está precisando de mim, perto de mim, em qualquer situação. Dentro do ônibus, pode ser o meu próximo. Ali do meu lado da minha casa, alguém que precisa atravessar a rua, alguém que está precisando de, sabe? O próximo é aquele que está próximo, precisando de alguma coisa. Essa é uma mensagem de amor ao próximo. Apenas. Por que Jesus não respondeu apenas dizer assim, ó, o próximo é aquele que está precisando de você, do seu lado e tal? Por que Jesus contou esta parábola? Porque ele queria ampliar para mim e para você, e para aquela multidão, o conceito, e ele não perdeu essa oportunidade. Então vamos dar uma olhada. Nós temos aqui o resumo da história, né? Um homem que sai de Jerusalém e vai para Jericó. E a Bíblia diz que ele desceu. Ele estava num plano geográfico mais alto e ele desce para Jericó. No caminho, um ladrão o assalta, bate nele e a Bíblia diz assim, deixou-o semi-morto. Semi-morto? O que é um semi-morto? Se você for ampliar um pouquinho, você vai ver os verbos ali que estão sendo usados, os substantivos ali da língua original. Um semi-morto é alguém que está praticamente morto, mas não morreu ainda, está respirando. Seu coração está pulsando, mas ele não consegue se levantar. Ele está caído, sem condição nenhuma de se levantar. Ou seja, se não tiver interferência de alguém de fora, ele vai morrer, porque ele não tem mais força para se levantar. Então ele está semi-morto. Muito bem, esses conceitos são importantes. Daí a Bíblia diz que passou um sacerdote. Passou por ali, deu uma olhada e foi embora. Sacerdote, aquele líder religioso lá do templo, passou e não fez nada pelo homem, foi embora. Aí a Bíblia segue dizendo que um outro homem, que era o levita. Levita era da tribo de Levi, que era responsável pelos serviços do templo. É como se fosse hoje aqui a comissão da igreja, que é responsável pelos serviços da igreja. Toda a adoração que era feito, organizado e dirigido pelos levitas, uma tribo separada especialmente para isso. O levita, e aí é bem identificado, né? O sacerdote passou e foi embora. O levita passou e foi embora, não fez nada pelo homem. A Bíblia diz que entra em cena agora um samaritano. Eu acho assim impressionante, porque quando a Bíblia fala do samaritano, verso 33, certo samaritano
que seguia o seu caminho. Opa, mudou aí. O sacerdote está descendo de Jerusalém para Jericó. O levita está descendo de Jerusalém para Jericó. Mas o samaritano está seguindo o seu caminho. Ele não está fazendo esse trajeto de descer de Jerusalém para Jericó. Por que esses detalhes estão aqui? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Isso é uma expressão assim. Parou para analisar os seus ferimentos. O que ele faz? Ele coloca, aplica-lhe óleo e vinho. Óleo e vinho? Nunca vi ninguém pôr isso em machucado. Depois coloca ele sobre o seu próprio animal. E provavelmente não dá para ir dois em cima do animal. Ele vai puxando o animal com o outro em cima. Leva para uma hospedaria. Um lugar onde pudesse ser tratado, continuar o tratamento, porque ele aplicou ali os primeiros socorros, e ele leva então para a UPA, né? Vamos pôr aqui para a gente entender se fosse hoje, para que eles pudessem continuar ali o seu tratamento. Então esse é o resumo da história. Por que Jesus contou isso? Por que ele não falou simplesmente? Porque quando termina o texto, ele diz assim, ó, verso 37, respondeu-lhe, 36, qual desses três te parece ser o próximo desse homem? E aí no 37 o camarada diz assim, é aquele que ajudou, né? Então vai lá e faz o mesmo. Por que ele não falou isso já? Só essa frase. Ele contou toda essa história. Porque Jesus estava aproveitando a oportunidade para dizer para mim e para você nesta manhã, algo mais. Eu vou tentar aqui dar uma adiantada para que a gente entenda um pouquinho o que essa parábola está querendo dizer. Primeiro, Jerusalém para Jericó. O sacerdote, o levita e esse homem, a condição desse homem, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Se eu falo isso aqui para a igreja, você está indo de uma cidade para outra. Mas para aquelas pessoas que estavam ali, havia um significado maior. O que é descer de Jerusalém para Jericó? Jerusalém, claramente, é o lugar da bênção, né? É o lugar onde se reuniam para as festas religiosas, onde está o templo, onde está a adoração, onde está o encontro com Deus. Então, na mente do judeu, Jerusalém é esse lugar de bênção. E Jericó? Geograficamente, eles estão descendo. Jerusalém fica mais no alto, Jericó mais no baixo. Será que é só isso? Eu descobri umas coisinhas bem interessantes. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6, verso 26. Josué, capítulo 6, verso 26. Eu fico assim fascinado quando eu vou descobrindo essas coisas na Bíblia. Josué capítulo 6, verso 26. Diz assim, ó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Quando Jericó foi destruída, o plano de Deus, e agora Josué como porta-voz de Deus, era que ficasse um monturo, ficasse aquelas ruínas como se fosse algo que lembrasse o que Deus fez com Jericó. Ficasse ali, perpetuamente para o pessoal olhar. Então Josué vai diante do povo e fala assim, ó, Deus está dizendo que não é para reconstruir Jericó, para deixar aí como um marco, como algo que mostre aquilo que foi feito por aqui. Beleza? Se alguém descumprir isso aqui, vai ter maldição.
ele vai perder aqui no início da construção um filho e no final da construção vai perder outro filho. Será que isso... Eu fiquei assim encantado, porque a gente faz ano bíblico e tal, passa por isso. Veja 1 Reis capítulo 16, verso 34. 1 Reis, vou deixar marcado aqui para a gente ver como que isso fecha. 1 Reis 16, verso 34. Diz assim, ó. Em seus dias, Riel, ou Iel, o betelita de Betel, né? Edificou Jericó. Não era para fazer isso. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara, por intermédio de Josué, filho de Num. Eita, deu ruim. Era para ficar lá as ruínas de Jericó como uma prova do livramento de Deus ou da conquista de Deus ali com o seu povo. Esse tal de Riel foi lá e desobedeceu. E a Bíblia está dizendo que exatamente como tinha sido dito, no momento que começou os fundamentos, morreu o primogênito, no final, quando colocou as portas de Jericó, morreu o segundo lá, o seu filho, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, nós estamos falando aqui, e Jesus está ampliando esse tema, dizendo que o homem, ele sai de Jerusalém, lugar de bênção, e ele vai para Jericó, lugar de quê? De maldição. Além do descer geograficamente, humanamente falando, Jesus está dizendo assim, essa é a condição da humanidade, que sai de um lugar de bênção, o jardim do Éden, e é expulso dali para um lugar de maldição, que agora a terra vai ter que, sabe, espinhos, e a mulher vai ter dor, e o homem vai ter que, com o suor do rosto, lutar aí para poder sobreviver. Então Jesus está dizendo aqui a respeito da humanidade. Por que ele contou essa história? Não poderia só responder ali para aquele fariseu e estava tudo certo? Mas Jesus aproveitou a oportunidade para dar a você nessa manhã um recado, dar para aquela multidão um recado. Essa é a condição do ser humano. E aí entra um ladrão. E o ladrão pega esse homem que está descendo, que sai da bênção para a maldição, e maltrata e rouba. Ah, queridos, eu não preciso nem ler, né? É só a gente pegar o texto de João 10:10, que diz o quê? O diabo veio para quê? Matar e... Então nós temos aqui a sua condição. Você é essa pessoa que sai de um lugar e está indo para o outro. Eu sou essa pessoa. Aquele homem representa a mim, representa você. Saímos como ser humano de um lugar de bênção e fomos para Jericó. Estamos no caminho, descendo para Jericó, lugar de maldição. O diabo se coloca nesse caminho, nos mata, nos rouba, nos destrói. Aí começa a entrar os personagens dessa história. E começa a ficar interessante, porque essa é a situação do homem que é deixado semi-morto. O que você pode fazer para retornar a Jerusalém sozinho? Você pode fazer alguma coisa? Sozinho? Que coisa! Aí a gente começa a ver a grandiosidade e a profundidade dessa mensagem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um sacerdote, representando um líder espiritual, lá do templo, ele também, e a Bíblia faz questão de dizer, olha o texto aí, sai de Jerusalém e também está descendo para Jericó. Ou seja, um líder religioso está nas mesmas condições que esse homem que foi atacado pelo inimigo e deixado semi-morto. A Bíblia diz assim, ele passa e não faz nada. E aí você fala, nossa, é o pastor, né, que está passando ali. Poxa, o pastor viu o homem naquela condição e não fez nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque ele não pode fazer nada. Não pode. Um ser humano, líder religioso, quem quer que seja,
Eu estou falando aqui no campo espiritual. A solução não está no sacerdote. Ele poderia até fazer alguma coisa, mas não resolveria o problema. Então, o sacerdote passa e não faz nada. E aí, vem em seguida um levita. Mesma coisa. A Bíblia faz questão de dizer que semelhantemente, da mesma forma, descia um homem levita de Jerusalém para Jericó. Um homem que fazia parte do serviço do templo e que também não faz nada, porque não pode fazer nada. Passam os dois e vão embora. Aí a Bíblia fala que entra aqui na história o samaritano. A gente não tem muito tempo, mas você que já leu um pouquinho sabe que os samaritanos, eles eram assim considerados imundos pelos judeus. Para atravessar daqui da Judéia para o outro lado, eles não cruzavam por dentro de Samaria. Não cruzava naquele território, porque eles consideravam aquele povo imundo. Quando Jesus esteve à beira do poço com a samaritana, ela olhou e falou assim: como é que você está falando comigo? Você não é judeu? Não pode. Tamanho preconceito que existia entre as duas nações. E por quê? Desde quando isso começou a ser assim? Se você olhar a história, você vai ver que esse Samaria, ela foi conquistada pela Síria, era a capital do Reino do Norte, que foi conquistado pela Síria. Então, como uma estratégia de guerra, como Babilônia fez com Jerusalém, eles pegaram a nata pensante de Samaria e levaram lá para a Síria e trouxeram gente da Síria e colocaram aqui. Ou seja, misturou o povo. Eles ficaram misturados, ficaram sem identidade. Então, quando um judeu olhava para Samaria, ele dizia assim: vocês não são judeus. Na realidade não eram, era uma mistura. Quando os gentios, usando essa outra termo técnico, olhavam para Samaria e diziam assim: vocês são judeus. Estava falando certo, porque eles eram uma mistura de judeu com assírios. Então, os samaritanos eram pessoas que eram rejeitadas, tanto por judeus quanto por gentios. Porque era essa mistura de gente. Aí a Bíblia fala que um samaritano. Só que, queridos, sabe o que é uma coisa linda aqui? Vamos voltar lá ao texto. Lucas 10. Quando você lê o texto, você vai ver aqui, deixa eu encontrar. Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Olha que coisa. O sacerdote desce, o levita desce, mas o samaritano está seguindo o seu caminho. A Bíblia está dizendo assim, Jesus não está na mesma condição que você e eu. Ele entra na história, ele passa perto de você. Aquele samaritano na história de Jesus passa perto do homem, vê, olha para a condição que o homem está semi-morto, roubado, destruído, machucado, caído no chão. E a Bíblia diz assim que ele se compadece. Ele olha com atenção, ele se compadece. E ele não fica só no compadecimento, ele age. A Bíblia diz que ele usa 2 elementos. Olha que profundo. Primeiro usa vinho. Vinho. Nunca vi falar de colocar, já vi falar em metiolate, em iodo e essas coisas. Botar vinho numa ferida. Jesus está querendo dizer que a primeira coisa que restaura a sua condição, a condição daquele homem que representa a humanidade, é o vinho, o símbolo que ele mesmo colocou para o seu próprio sangue. É de arrepiar. Ele usa vinho, ou seja, eu vou te restaurar. Só há uma possibilidade, o meu sangue sendo derramado no seu lugar.
E aí a Bíblia diz que ele coloca azeite. Azeite? Nunca vi falar que azeite é para curar coisa também. Qual que é o símbolo do azeite na Bíblia? Depois que eu fizer o primeiro trabalho de morrer na cruz por você, eu deixarei o produto que continuará restaurando a sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Vinho e azeite. E agora ele coloca o homem sobre um animal e leva para a hospedaria. Quando Jesus subiu ao céu, ele estabelece a igreja. A igreja. E essa igreja agora será comandada pelo Espírito Santo. Nós estamos hoje dando seguimento à igreja, a UPA, a hospedaria, está aqui. O lugar onde as pessoas machucadas, destruídas, semi-mortas, são atendidas primeiro pelo sangue de Jesus, pelo poder restaurador do Espírito Santo, e é colocado dentro de um lugar acolhedor chamado igreja, hospedaria. Se você chegar numa UPA agora com alguém machucado, lá vai ter um médico, vai ter uma enfermeira, vai ter um recepcionista, sabe? Vai ter um monte de gente, um maqueiro, um monte de pessoas que vão trabalhar em função de uma pessoa que chega machucada. Isso é hospedaria, isso é a igreja adventista do sétimo dia. A minha pergunta para você nessa manhã, qual é a sua função na hospedaria? Será que na hospedaria tem um cantinho que tem uma rede que alguém fica lá deitado? Eu nunca vi. Eu vejo ali uma recepção, um guarda, uma recepção, alguém que vem preencher documentos, outro que já leva lá para dentro, o médico que atende, a enfermeira que vai aplicar medicamento e assim por diante. Todos na UPA estão trabalhando para salvar, para regenerar, para restaurar alguém. Um trabalho inicial foi feito. O vinho representando o sangue de Jesus na cruz por essa pessoa. O trabalho segue com o óleo, o Espírito Santo atuando para que ela, aceite, tome as decisões, e ela agora é conduzida para a hospedaria. Queridos, qual é o sonho de Deus para a igreja Jardim Paulista em 2024? Que a gente atue como hospedaria, todo mundo trabalhando. Às vezes é cansativo, tem gente que tira plantão, na UPA ali, não sei o quê, cansativo. Mas é um trabalho de restauração, porque enquanto ele poderia fazer de outro jeito, poderia usar outro método, mas enquanto eu ajudo na restauração, eu também sou restaurado. Esse é o método, do ponto de vista humano, mais ineficaz. Mas do ponto de vista divino, é o método mais eficaz. Porque enquanto eu estou envolvido na restauração de alguém, eu também estou sendo restaurado pelo mesmo Espírito Santo, que é o comandante dessa hospedaria. Que coisa linda. Se a gente parasse por aqui, já estaria de bom tamanho, né? Essa é a parábola do bom samaritano. Que pancada, que profundidade. Simplesmente por que Jesus não falou assim, olha, o próximo é aquele que está próximo aí, precisando de você e tal, beleza? Entendeu? Por que Jesus conta essa história? Porque Jesus está ampliando, ele está aprofundando a nossa condição e aquilo que ele veio fazer. Ele é o samaritano, porque quando você vai a João, você conhece esse texto? Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Ele é o rejeitado. Ele se coloca na figura de um samaritano que era muito conhecido daquela multidão. O samaritano é um rejeitado por gentil e por judeu. E Jesus agora se coloca na posição de samaritano, rejeitado, mas que vem resolver o problema. O único que pode, vinho, azeite, coloca sobre os ombros, carrega e entrega num lugar para continuidade. Tem uma outra coisa que eu me deparei com isso aqui e é assim, fantástico, né? São os períodos da história. Curioso isso, porque ele fala sacerdote e fala levita. Espera aí, sacerdote e levita trabalhavam no mesmo tempo, por que então dois? Quando você pega de Adão
até o tabernáculo do deserto, você vai ter um período sacerdotal. Você vai ter, desde Adão, depois vai passando, Abraão, Isaac, onde eles chegam, eles montam o quê? Um altar de sacrifício. O sacerdote era aquele líder espiritual da família. Muito obrigado. Essa é a mensagem do bom samaritano. Colocando em prática, né? Obrigado. Se você olhar, Adão sai, até o Caim acabou sacrificando o seu irmão, porque montaram um altar de sacrifício. Então, a figura do sacerdote, ela é vista de maneira mais clara, de Adão até Moisés, até o tabernáculo do deserto. Esse pai, como um sacerdote da família. Então, queridos, nós não estamos aqui apenas analisando um líder lá do templo. Nós estamos analisando um período. Jesus está dizendo assim, ó, o período sacerdotal de sacrifícios não pode salvar ninguém, não pode restaurar a vida de ninguém. Aquilo foi apenas uma ilustração para que você se conectasse com aquilo que eu estou querendo dizer. E aí você pega o levita, mas não trabalha no... Acontece que os levitas passaram a atuar, de fato, do tabernáculo, que foram separados como tribo, até... Quando foi o último sacrifício que foi feito, queridos? Quando foi? No templo? Vou ler o livro inteiro aqui, hein? Quando que foi feito o último sacrifício no templo? E quando cessou? Quando Jesus morreu na cruz. Lembram dessa parte? Que o véu do templo se rasgou. Aquilo que dividia o santo do santíssimo, que não poderia entrar ali. Morreria se entrasse. Rasga-se. E Deus está dizendo assim, isso aqui agora perdeu o seu valor. Não precisa mais sacrificar animais. Porque lá no Monte Calvário, Jesus está morrendo por você. Aquilo que era uma ilustração encontra agora o real, o original. Então, os sacrifícios cessam. Faz até parte do diagrama das 2.300 tardes e manhãs. Cessa o sacrifício no momento que Jesus está morrendo na cruz. Quem sacrificava? Os levitas. Eles eram os responsáveis pelo sacrifício diário de manhã e à tarde, de milhares de animais. Então nós temos um período sacerdotal, de Adão até Moisés, até o tabernáculo. E nós temos um período levítico, do tabernáculo até a cruz. Por que isso é importante? Eu quero terminar com isso aqui. Queridos, olha só o texto. Verso 34. Só para dar sequência. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Tem até um tempinho, né, que ele fica na hospedaria. Jesus viveu por aqui cerca de 33 anos. Tratou dele, né? Ficou aqui um pouco. Aí, verso 35, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele paga toda a despesa até o momento da sua saída, acerta tudo, está tudo ok. E agora ele fala assim, ó, preciso sair. E eu vou te deixar aqui um adiantamento de 2 denários. Caso ainda tenha um custo a mais, quando eu voltar, eu resolvo tudo. Que coisa! Por que isso? Por que não é 10 denários? Por que não são 10? Por que não são 20? Sabe? O que é um denário? E aí você vai na história. Um denário era o preço equivalente a um salário de um dia. É uma diária.
era a moeda equivalente a uma diária de trabalho, que hoje seria aí, sei lá, tem várias categorias, mas quando a gente contrata um pedreiro aí, paga R$ 200 por dia. Uma diária, um denário. Ei, quando eu vou para a profecia, um dia equivale ao quê? Hã? Será que ele está querendo dizer alguma coisa com isso? Olha lá, a irmã já interpretou lá. Queridos, isso é impressionante. Porque se eu conto o período sacerdotal, é aproximadamente 2000 anos. Até Moisés, aproximadamente. Se eu não quero ser aqui literal, o pastor ficou marcando data, eu não estou querendo dizer isso não. Eu só estou fazendo você pensar, por que 2 denários? Por que não 3? Por que não 5? Por que não 10? Por que 2? Por que paga a conta toda dizendo assim, ó, aquilo que eu fiz com o vinho e com o azeite é suficiente? Paga tudo, mas eu vou adiantar alguma coisa porque eu vou ter que me ausentar. Quando ele deixa 2 denários, a minha mente é levada a pensar em 2000 anos de período sacerdotal, em 2000 anos de período levítico. E eu estou vivendo em 2024. Se passar um pouquinho, quando eu chegar eu acerto. Queridos, quando a Bíblia fala profeticamente do período que nós estamos vivendo em 2024, aqui eu e você, na igreja de Jardim Paulista, a Bíblia fala de um período de mornidão. A Bíblia fala de um povo que está dormindo, que acha que está salvo porque tem o nome nos registros da igreja. Rico sou, de nada tenho falta. Mas vem uma sentença dura. Você é um miserável, pobre, cego, nu. Acorda. Laodiceia, acorda. A parábola do bom samaritano, além de nos reportar para o mutirão de Natal, para ajuda ao próximo, a parábola do bom samaritano, amplamente, profundamente, está falando da nossa condição. O período sacerdotal não foi suficiente para salvar a humanidade. O sacerdote não pode fazer nada. O período levítico, com centenas, milhares de animais mortos, não foi suficiente. Somente o samaritano pode fazer isso. Porque o samaritano tem vinho, tem sangue, tem cruz. O samaritano tem azeite. E o samaritano confia na hospedaria. E ele paga tudo. Ele não deixa nada em aberto. Paga tudo. Sacrifício de Cristo, suficiente para cobrir tudo. E os 2 denários, onde entra? Os 2 denários está dizendo assim, o período é curto que eu vou ficar fora. E ele fala assim, eu vou voltar. Eu vou deixar 2 denários. Sabe o que os 2 denários dizem? É pouco tempo. É pouco tempo. E quando eu voltar, você que faz parte da hospedaria, você que está envolvido na restauração, eu vou indenizar você por tudo aquilo que você fez. Vou pagar tudo. E aí está tudo terminado. Essa é a parábola do bom samaritano. Que eu queria que você pensasse nela. Individualmente. Nós temos muitas coisas coletivas na igreja. Nós temos departamento, nós temos classe da escola sabatina. Mas eu queria que você individualmente pensasse nessa parábola desse jeito. Os 2 denários estão dizendo assim, eu volto logo. Mais ou menos tem um parâmetro, 2000 anos, já estamos com 2000 anos, sabe? Eu volto logo. Olha ao seu redor, olha para a natureza, olha para a política, olha para as questões sociais, olha para as questões morais. Está na hora do samaritano voltar para resolver isso aqui. Não tem outra solução. Governos, planos, não tem solução. Pensa nisso individualmente. Coloque a lição da escola sabatina em prática, né? Clame diante do Senhor, Senhor, eu quero me envolver na hospedaria. Eu quero que a restauração
vinho e do azeite aconteça na minha vida, para que eu possa colocar as minhas mãos numa tarefa dentro da hospedaria, para ajudar aqueles que são trazidos, doentes, acabados, a serem restaurados pelo poder do vinho e do sangue, o sangue de Jesus, aliás, do vinho e do azeite, o sangue de Jesus e o poder transformador do Espírito Santo. Que 2024 para você seja pensando nisso. Eu vou sair, mas é rápido. Já já eu volto. 2 denários. Pense nisso. Em seguida nós vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Talvez você não estivesse pensando nisso hoje. Mas Deus estava aqui te esperando para falar sobre isso hoje. Porque pode ser que hoje seja o seu último dia de vida. Pode ser. Pode ser o meu último dia. E aí? Como é que fica? Quando o samaritano voltar? O que ele vai encontrar? Alguém preparado, né, para a eternidade ou não? Pense nisso. Como é que está a sua situação? Qual é o seu trabalho na hospedaria? Ou você está numa rede ou numa cama, ou você está, sabe, sem nenhum tipo de envolvimento, sem se preocupar com isso. 2 denários apenas. Na profecia, um dia é um ano. Mas no contexto da volta de Jesus, tem um texto na Bíblia que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam tardia. E ele diz assim: um dia para o Senhor é como se fosse o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia, com relação ao tempo. Ele não está ligado ao tempo. Então, dentro do contexto da volta de Jesus, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. 2 denários. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã, através de uma parábola conhecida, simples, importante, que nos leva à compreensão de que eu devo ajudar o meu irmão, devo me compadecer. O Senhor amplia, aprofunda o tema da restauração, da salvação, da condição humana, daquilo que o Senhor fez dentro do tempo para nos salvar, para nos restaurar, como rejeitado, como samaritano. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor olhou para nós, teve compaixão de nós, como na história. E ofereceu para nós o seu sangue na cruz, e ofereceu para nós o Espírito Santo. E deu a cada um de nós a condição de estarmos na hospedaria, no lugar de restauração, no lugar onde o corpo de Cristo cresce, amplia, e ambos se ajudando pelo poder do Espírito Santo, que é o gerente dessa UPA. Nós somos transformados diariamente. Que nós nos coloquemos, Senhor, à disposição de outras pessoas que chegam aqui. E que temos a oportunidade de buscar pessoas para trazer para cá, para deixar o Senhor aplicar nelas o vinho e também o azeite. E com os nossos dons, nós vamos desenvolver as nossas habilidades em função da restauração dessas pessoas também. Que estejamos trabalhando na UPA quando o Senhor voltar, porque quando o Senhor chamar o nosso nome, nós queremos ir para o lar, conforme essa linda música que nós acabamos de ouvir. Que isso encha o nosso coração no restante desse sábado e durante todo esse ano, e que, se for o caso do Senhor voltar esse ano, ou se for o caso de nós fecharmos os nossos olhos, estejamos preparados naquele momento que o nosso nome será chamado para irmos com o Senhor para o lar, para toda a eternidade. Encha, Senhor, mais uma vez eu peço o nosso coração com essa mensagem, com essa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.